Eu sou a professora Helena de língua portuguesa. Eu sou morena, tenho os cabelos cacheados, compridos, bem volumosos. Sou de estatura mediana e hoje estou usando uma roupa com listras amarelas e brancas. Você, por um acaso, já percebeu que há maneiras diferentes de nós falarmos a mesma coisa? Já? Então venha comigo, porque hoje esse é o tema da nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos comparar textos e estabelecer relações entre seus temas, assuntos e suas estruturas. Está preparado? Sempre que nós produzimos um texto, seja ele oral ou escrito, nós temos uma intenção, a intenção de transmitir uma mensagem. O conteúdo dessa mensagem é chamado de tema ou assunto. Sempre que depois você termina de ler um texto ou ouvir um texto, você se pergunta de que trata esse texto. Ao fazer essa pergunta, você está querendo saber em torno de qual temática aquele texto foi desenvolvido, ou seja, qual mensagem ele quer transmitir. Porque nenhum de nós produz um texto sem que nós tenhamos um conteúdo, uma mensagem para nós compartilharmos com nossos ouvintes ou nossos leitores. Para transmitir, então, essa mensagem, esse conteúdo que nós queremos compartilhar, cada texto tem uma estrutura própria. E o que é uma estrutura de um texto? É a maneira com a qual o texto foi organizado. Isso significa que o texto pode, por exemplo, estar organizado em parágrafos. O texto pode estar organizado em cenas, ele também pode estar organizado somente com imagens e assim por diante. No decorrer da nossa aula, nós perceberemos que o mesmo tema, assunto, pode ser abordado em textos de gêneros diferentes. Hoje, nós analisaremos textos do gênero narrativo. Será uma tirinha. E também analisaremos uma campanha publicitária. O primeiro texto da nossa aula de hoje é a tirinha. Nesse texto, Armandinho conversa com a personagem Fé, que fica olhando para ele e sorrindo. Vamos à leitura? Claro que é minha mãe de verdade. Ela cuida de mim, me ama, me ensina, me educa. Se eu cresci na barriga dela ou não, para mim não tem a menor importância. E não tem mesmo, não é verdade? Para iniciar a nossa análise, eu já começo lhe fazendo uma pergunta. Esse texto trata do quê? Ele aborda qual tema? Qual assunto? O tema ou assunto abordado nessa tirinha é adoção. Você conseguiu perceber isso? Durante a narrativa, Armandinho diz que a mãe dele é de verdade, porque cuida dele, o ama, o ensina e o educa. E no último quadrinho, ele finaliza dizendo que não tem a menor importância se ele cresceu ou não na barriga dela. As histórias em quadrinhos e as tirinhas narram acontecimentos organizados em quadrinhos. Dessa forma, cada cena fica em um quadrinho. A quantidade de quadrinhos pode até variar, mas as características estruturais são as mesmas. Essa nossa tirinha é composta por 3 quadrinhos e, dessa forma,
cada cena fica em um quadrinho. A tirinha já foi analisada em relação a 2 critérios: tema e estrutura. Agora, nós faremos a análise da linguagem. Nesse texto, há o uso das linguagens verbal e não verbal. A linguagem verbal é o texto escrito, ou seja, é a fala do Armandinho. Já a não verbal é representada pelas imagens que estão presentes na tirinha. Aqui nós temos as imagens do Armandinho, da Fé e do sapo, que aparece somente no último quadrinho da história. As histórias em quadrinhos e as tirinhas narram acontecimentos organizados em quadrinhos. Mas qual é a finalidade desse gênero textual? A finalidade é trabalhar com a informalidade e com o dinamismo. Agora, nós analisaremos esse outro texto. Esse texto é uma campanha publicitária. Vamos à leitura. Aqui nós temos 2 crianças, um bebê e outra que parece ser um pouquinho mais velha. Essa criança mais velha está segurando o bebê em seus braços e está lhe dando um beijo na testa. Ao lado dessa imagem, nós temos em amarelo o texto: o amor não vem do sangue, vem do coração. E embaixo desse texto, nós temos a frase: a adoção é um ato de amor. E entre as crianças e as frases, nós temos alguns coraçõezinhos coloridos e algumas estrelinhas. Para iniciarmos a análise desse outro texto, dessa campanha publicitária, eu repito a pergunta que eu fiz antes. De que trata esse texto? Ele aborda qual tema? Qual assunto? Pela última frase que está presente nesta campanha publicitária, aqui está escrita em letras brancas: a adoção é um ato de amor, nós percebemos que o tema é adoção. Agora, como esse texto é organizado? Como ele é estruturado? Qual é a aparência, o layout desse texto? Essa campanha é formada por imagens e por textos verbais. O uso dessa estrutura tem uma relação direta com a linguagem que é usada nesse texto. E essa linguagem é a linguagem mista, ou seja, nós temos o uso tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Como linguagem verbal, nós temos o amor não vem do sangue, vem do coração. A adoção é um ato de amor. Note que as cores das letras foram cuidadosamente escolhidas, muito provavelmente para que elas chamem a atenção, já que o fundo da imagem é preto. Então, essas cores, elas criam um contraste com o fundo da imagem. Depois da análise dos elementos verbais do nosso texto, ou seja, aqueles elementos que são representados por letras, nós analisaremos os elementos não verbais. O primeiro deles é a imagem de 2 crianças, um bebê e uma um pouquinho mais velha. Essa imagem está localizada à esquerda de quem olha o texto. Outro elemento não verbal utilizado para compor essa campanha é a utilização de símbolos.
Um deles é aquele que geralmente é usado para representar o amor, corações. Além dos corações, nós temos também estrelinhas, tudo bem coloridinho. Talvez esses recursos tenham sido usados para trazer uma atmosfera mais amorosa e mais carinhosa à campanha. Esses símbolos estão logo ao lado da imagem das duas crianças. Além dos corações e das estrelinhas, que estão junto à imagem das duas crianças, um outro coração na cor rosa, cor que simboliza afeto, foi colocado na palavra amor, bem no lugar da letra O. Possivelmente, essa estratégia foi empregada com a intenção de reforçar que o amor não vem do sangue, mas sim do coração, como o próprio texto diz. Esse texto, a campanha publicitária, tem algumas características que também estão presentes lá nas tirinhas, como, por exemplo, o uso das linguagens verbal e não verbal. Então, como diferenciar um texto do outro? Uma das diferenças entre esses dois gêneros está na finalidade. Para que textos publicitários são produzidos? Nós percebemos com o nosso exemplo que é para divulgar uma ideia. Mas as campanhas publicitárias, elas também podem divulgar pessoas ou produtos. Mas nesse nosso exemplo aqui, nós percebemos que é a divulgação da ideia da adoção. É importante nós nos lembrarmos de que nos textos, tudo é utilizado para facilitar a transmissão da mensagem. E aqui, as linguagens, tanto verbal quanto não verbal, são utilizadas para alcançar a finalidade de estimular a adoção. Nossa aula de hoje está chegando ao fim e agora é o momento de nós fazermos a nossa revisão. Nessa aula, nós comparamos textos e estabelecemos relações entre seus temas, assuntos e suas estruturas. Nós vimos que a estrutura da tirinha é organizada em quadrinhos, enquanto que a campanha publicitária é organizada em imagens e textos verbais. Vimos também que a finalidade da tirinha é trabalhar com a informalidade e com o dinamismo, enquanto que a finalidade da campanha publicitária é promover uma marca, um produto, um serviço ou uma ideia. Agora é com você! Leia os dois textos atentamente e depois compare-os quanto à finalidade. E então, você gostou das diferentes formas pelas quais o mesmo tema foi apresentado na aula de hoje? Qual seria a sua forma favorita? Vai pensando aí. E mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até breve!